E aí, tudo bem contigo? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. E quer saber como lidar com potência mecânica na sua prova? Quer saber como calcula? Quer saber um pouquinho de teoria? Então, se eu fosse você, não perderia esse vídeo por nada. Acompanha comigo. Bom, muito bem, gente. A gente já sabe o que é a potência mecânica média. Agora, vamos pensar na questão da potência mecânica instantânea, tá bom? Para isso, imagina que você tem então uma pessoa, como está mostrando essa figura, e aqui essa pessoa ela está puxando uma caixa, ela aplica uma força F a partir da corda, e aí você tem aqui um ângulo alfa, que é o ângulo entre a corda e a direção do movimento. Essa caixa ela vai ser arrastada horizontalmente, tá bom? Bem, você pode puxar essa caixa de várias formas. A gente pode puxar essa caixa bem devagarinho. Se eu puxo essa caixa bem devagarinho, é porque a potência mecânica é baixa. Agora, eu posso puxar essa caixa rapidamente. E se eu puxo ela rapidamente é porque a potência é alta. Lembra que a potência está ligada ao tempo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a potência mecânica média associada a essa força. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente já sabe, olha, por definição, então, a potência mecânica média fica assim, ó, veja só. Ó, então, potência mecânica média, vamos colocar assim, tá? É igual, você já sabe que é o trabalho, né? Então, igual o trabalho realizado por essa força F que a pessoa aplica na caixa pelo tempo. Maravilha. Agora veja só, você também sabe, vamos imaginar que essa força F é uma força constante. Ela é constante em intensidade, direção e sentido, tá bom? E quando a força é constante, você sabe que o trabalho é dado por isso aqui, ó. O trabalho da força então é F, força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo alfa. Lembrando que o deslocamento pode ser representado aqui, por exemplo, por esse vetor aqui, ó, que eu estou desenhando agora para você, seria o vetor de deslocamento. Imagina que a caixa se desloca horizontalmente seguindo esse vetor D, tá bom? Beleza. Agora você vai substituir esse trabalho aqui em cima. Então, como é que vai ficar? Veja. Então, fica assim, ó, potência mecânica média é igual o trabalho pelo tempo, né? Então, vamos fazer aqui, ó, igual o trabalho realizado pela força no tempo. Muito bem. Agora, o que é o trabalho, gente? Vai lá, substitui. Trabalho é trabalho. Lembra lá, gente? O trabalho é só lembrar daquele cara que leva a vida na flauta, né? Ele faz dinheiro coçando o dia inteiro. Muito bem. Dividido aqui por ΔT. Agora, repare uma coisa bem interessante. Essa razão deslocamento da caixa pelo tempo, lembra o quê? Distância pelo tempo, lembra velocidade média, isso mesmo. Velocidade média, você sabe muito bem que é ΔS e ΔT. Então, eu posso escrever a potência média como sendo essa expressão aqui também, olha, potência média é igual força. Agora veja, distância pelo tempo vira velocidade média. Então, força vezes velocidade média, vamos escrever aqui, ó, vezes o cosseno do ângulo alfa. Eu posso calcular a potência média dessa forma também. Agora, veja uma coisa interessante. A gente está querendo chegar na potência instantânea. Agora, analisa comigo, porque é uma questão de coerência. Ó, quando eu peço para você a potência média, eu uso o que aqui? Força vezes velocidade média. Então, se eu quero agora descobrir a potência instantânea, e o que seria a potência instantânea? Então, por exemplo, você está ali puxando aquela caixa, então você vem puxando, vem puxando, vem puxando, você fala assim, agora, né, nesse instante, quanto que é a potência da caixa? Entende? Então, a potência instantânea, por uma questão de coerência, a gente pode pensar assim, olha, se a potência média é força vezes velocidade média, então o que é a potência instantânea? É força vezes quem? Isso, a velocidade instantânea. É uma questão de coerência, né? Então, ó, potência instantânea é força vezes velocidade instantânea vezes o cosseno
desse ângulo alfa aí, que é o ângulo entre a força e a direção do movimento. Então veja que você obteve aqui uma expressão, não vou pedir para você guardar isso, mas é uma expressão para se calcular a potência instantânea de qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa, desde uma pessoa puxando um caixote, até mesmo uma máquina, um automóvel, por exemplo, né? Uma máquina exercendo uma força e deslocando um corpo. Tá bom? Agora, vamos fazer uma coisa. Essa expressão da potência instantânea é uma expressão geral. O que eu vou pedir para você agora é para particularizar essa expressão para o caso de um automóvel. Como assim, professor, para o caso de um automóvel? Assim, ó, veja só. Então, vamos escrever dessa forma aqui, ó. Para um automóvel. Tá bom? Para um automóvel. Por que eu vou fazer isso? Porque você sabe que quando a gente fala de potência, é muito comum a gente falar de automóvel, né? A gente associar a potência ao automóvel. Então, vamos particularizar aqui para o automóvel. Quando a gente pensa no automóvel, eu posso pensar assim, olha. Por exemplo, eu tenho aqui, imagina um carro numa avenida. Então, aqui eu tenho um trecho horizontal, tem um carro aqui, ó, se movimentando. Eu posso pensar também num carro, por exemplo, subindo a ladeira, ó. Então, tá aqui um carro subindo uma ladeira. Eu posso pensar num carro descrevendo uma curva, ó. Imagina que eu tenho uma curva aqui, ó. E aí você tem aqui, visto de cima, olha, um carro descrevendo a curva, ó. Vou pensar dessa forma aqui, tá? Olha lá, ó. Bom, então, veja só. Se eu pedir para você representar o vetor velocidade, bom, então como o carro está ali naquela avenida horizontal, o vetor velocidade segue o terreno, né? Olha, então, velocidade aqui, horizontal. Quando ele está subindo a ladeira, olha o vetor velocidade aqui, ele vai seguir o terreno, né? Paralelo ao terreno. Então, velocidade está aqui. E numa curva, você sabe que o carro ele tende a escapar pela tangente, então você sabe que a velocidade é tangente à curva, né? Você sabe disso. Agora, veja uma coisa. Como é que fica, nesses casos, a representação da força do motor? Bom, você já sabe. Toda vez que você pisa no acelerador, a gente pode dizer que o motor ele acaba transmitindo uma força para as rodas. E essa força, necessariamente, a gente representa assim, olha, toda vez que o motor ele é acionado, ele acaba exercendo uma força de que jeito? Repare aqui no desenho, gente. Necessariamente, essa força deve ser paralela à velocidade, a força do motor, que eu vou chamar de FM. Então, quando o carro está subindo a ladeira e você pisa no acelerador, o que acontece, pessoal? O motor ele desenvolve uma força paralela ao deslocamento, paralela à velocidade. E quando eu estou ali descrevendo uma curva e piso no acelerador, o motor, então, ele desenvolve uma força na mesma direção e sentido da velocidade. Isso é típico do automóvel. O automóvel, então, é uma máquina em que o ângulo entre a força e a velocidade é 0 grau. Então, se você fizer a ponte com esse desenho aqui, o que nós temos? Lembra que o ângulo alfa que aparece aqui é o ângulo entre a força e o deslocamento. Só que você sabe que se o vetor de deslocamento aqui no caso da caixa é horizontal para a direita, você também sabe que o vetor velocidade acompanha o deslocamento. Então, se eu fosse representar aqui o vetor velocidade, eu representaria por esse vetor aqui, acompanhando o deslocamento. Então, esse ângulo alfa que aparece aqui nessa expressão é o ângulo entre quem? É o ângulo, olha lá, é o ângulo entre a força e quem mais, pessoal? E a velocidade, porque a velocidade também segue a direção do movimento. Então, nesses casos aqui que a gente trouxe o automóvel, você concorda comigo então que para o automóvel o ângulo alfa é 0? É porque não tem abertura entre eles, né? A força e o deslocamento seguem a mesma direção e sentido. Então, olha que interessante. Então, se você pegar essa expressão da potência instantânea e aplicar para um automóvel, olha o que vai acontecer, ó. Então, potência instantânea de um motor. Potência instantânea de um motor. O que eu vou fazer? Olha lá. Eu vou pegar a força do motor
multiplicada por quem? Pela velocidade naquele instante. Agora, olha o detalhe. Vezes o cosseno de quanto? O alfa não é 0 grau? Então fica cosseno de 0. Na matemática, o cosseno de 0 vale 1. Então você cai nessa expressão de que no caso de um automóvel, quando eu quero calcular a potência instantânea do motor do carro ou de qualquer outro veículo motorizado, basta fazer o quê, pessoal? Pegar o valor da força do motor e multiplicar por quem? Multiplicar pela velocidade. É uma expressão muito interessante e ela só é válida para automóvel ou para máquinas em que você nota que a força é paralela ao deslocamento, né? A força e o deslocamento formam um ângulo igual a zero, como está acontecendo aqui nessas figuras. Então, por exemplo, se você está dirigindo o teu veículo agora, vamos supor que você olha para o velocímetro e nesse momento o velocímetro marca 80 km por hora. Como é que eu acho a potência do motor nesse instante? Basta pegar o valor da força do motor e multiplicar pela velocidade, que no caso é 80 km por hora. É assim que você faz para um automóvel. Tá bom? Isso é muito, muito importante. Beleza? Então, guarde bem isso. A FUVEST, por exemplo, é doida por isso. Sempre a FUVEST cobra esse assunto de potência instantânea de um motor, como sendo produto da força pela velocidade. Tá bom? A unidade disso aí é watts também, como se fosse uma potência normal, tá bom? Beleza? Então agora o que eu vou propor para você? Vamos fazer um probleminha, tá? Para você entender direitinho isso aqui, tá bom? Então acompanha comigo agora, ó. Olha só. Então olha aí, gente, um exemplo de aplicação. Questão da UFRJ vai dizer assim, olha, um carro de massa 1000 quilos está subindo com movimento retilíneo uniforme uma ladeira inclinado de teta em relação à horizontal, segundo a reta de maior declive, como mostra a figura. Então está aqui o carro subindo a ladeira com velocidade constante, tá bom? Cuidado com isso. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o seno de teta igual a 0,25 e despreze o efeito do ar. Sabendo-se que a potência, grifa isso, gente, ó, a potência útil, olha lá, hein? A potência útil, tá? Desenvolvida, vamos marcar aqui. Então, a potência útil desenvolvida pelo carro é de 3,5 vezes 10 a quarta watts, tá bom? 35 mil watts. Calcule o módulo da velocidade do carro, tá certo? Então, o carro aqui está subindo a ladeira. Qual é a primeira coisa que você deve fazer, então? Nós devemos representar quais são as forças que atuam nesse veículo, tá certo? Vamos fazer isso, então? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui para você um desenho menor para você enxergar. Então, nós temos aqui, ó. Então, a primeira força que nós temos, ó. A gente tem aqui a força peso, vertical para baixo. Vamos colocar aqui, ó. Peso do automóvel. Tá aqui. Vertical para baixo. O que mais que você tem? A normal. A normal, ela está aplicada nas rodas. A gente sabe que a normal é perpendicular à superfície. Então, tá aqui a normal. O que mais que eu tenho? Bom, se esse carro ele está subindo a ladeira e ele tem uma potência, é porque o motor desenvolve uma força. Né? Se tem potência, é porque tem a força do motor. E aí, como é que eu represento a força de um motor de um automóvel? Paralela à velocidade. Então, se a velocidade ela está para cima na direção da rampa, a força do motor, e isso, gente, a força do motor segue essa mesma direção. Vamos representar isso então, ó. Tá aqui, olha, a força do motor. Vamos representar por esse vetor aqui, ó, tá? Ó, tá aqui, ó, a força do motor. Tá, aí você vai questionar o seguinte, professor, na prática tem atrito de rolamento, pode ter atrito ali com o chão, a resistência do ar, existem forças dissipativas durante o movimento. É verdade, existe, não dá para negar. Agora, muito cuidado com esse detalhe, olha só aqui no texto. Ele está dizendo que a potência útil desenvolvida pelo motor
é 35 mil watts. O que é a potência útil, pessoal? A potência útil também é chamada de potência que ele realmente utiliza ou aproveita para o movimento. Porque você sabe que o carro, ele tem uma potência total, o motor, ele tem uma potência total, como se fosse uma potência bruta. Só que você sabe que o automóvel, ele não consegue aproveitar toda essa potência bruta do motor. Tem uma parte que é perdida por causa de atrito, atrito de rolamento, resistência do ar. Então, quando ele fala para você que a potência útil é 35 mil watts, é porque essa força do motor aqui já é a força útil, quer dizer, já é a força descontada as perdas. Deu para entender, gente? Tranquilo? Então, eu vou fazer o seguinte, então aqui, ó, eu não vou representar o atrito, a resistência do ar, não porque não tem. Tem sim, só que eu já estou descontando, entendeu? Quando eu falo da força do motor, a força útil do motor. É como se fosse basicamente assim, olha, imagina que a força total do motor seja 100 newtons. Eu estou chutando esse valor, tá? Mas daí, ó, eu tenho, por exemplo, o atrito, a resistência do ar. Vamos supor que o atrito e a resistência do ar entra com 30 newtons aqui na jogada. Quanto que dá 100 menos 30, galera? Dá 70. O que seria esses 70 newtons na prática? Seria a força útil, entendeu? A força que o motor realmente utiliza para o movimento. Tá bom? Por isso que ele não fala nada no texto, ó. Porque normalmente vem aquelas informações, né, carinho? Olha, despreze a resistência do ar. Ele não está falando nada disso. É porque quando ele dá a potência útil, ele já descontou essas perdas. Tá bom? Beleza? Então vamos trabalhar assim. Então, carinho, essas são as três forças que, no caso, aparecem aqui no movimento. Exatamente, são as três forças. Agora, o que eu tenho que fazer? Veja só. Essas três forças, elas estão desalinhadas, né? Tá vendo? Uma tá para cima, o peso é vertical para baixo, a normal é perpendicular à superfície e tal. Então eu tenho que decompor. E aí a gente já sabe de outros assuntos da mecânica, sempre que você tiver que decompor uma força, eu tenho que decompor na direção do movimento. Então, para que lado esse carro se movimenta? Você sabe, ó, esse carro, ele se movimenta subindo a rampa, quer dizer, ele segue essa direção que eu estou colocando aqui em tracejado para você, ó, ele sobe essa direção aí. Então aqui é como se fosse o eixo X da matemática. E aqui, galera, ó, onde na reta da normal eu tenho aquele eixo Y, que é o meu eixo perpendicular. Então, tá vendo essa força-peso aqui? Essa força-peso você vai ter que decompor. Por quê? Porque é a única força, olha, que está fora tanto da direção, ó, perpendicular, que a gente pode chamar de Y, e ela também está fora da direção X. A normal eu não preciso decompor porque ela já está na direção Y. E a força do motor também não tem que decompor porque ela já pertence à direção X. Agora o peso não, ele não pertence a nenhuma das duas. Mas daí você lembra, né? Quando você estuda lá o plano inclinado, rola o seguinte, pessoal. Então essa força-peso, ó, decompondo ou rebatendo ela, ó, rebate ela aqui, ó. Rebate ela na direção X. O que vai acontecer? Isso, ó, você vai ter o famoso PX, né, professor? Então tá aqui, ó. Ó, em vermelho aqui para você, tá vendo? Ó, essa força aqui é o tal do PX. Vamos colocar aqui, ó, PX. Bom? O que mais, moçada? E aqui, ó, rebatendo o peso na direção Y, eu vou encontrar o famoso PY, né? Vamos colocar aqui, ó, PY. E aí você lembra das aulas também que quando eu tenho um ângulo θ aqui, o PX é sempre P seno de θ, tá bom? Não vamos esquecer disso. PX é P seno e o PY, no caso, é P cosseno. Tá? A gente já viu isso em outros capítulos, tá bom? Só para lembrar um pouquinho, por que o PX é P seno? Porque, ó, o PX, ó, como ele é uma força para baixo, então, por exemplo, esse carrinho aqui, se não tivesse a força do motor, ó, a vontade dele é descer por causa do PX, né? Então, ele estaria descendo por causa do P seno, né? Já contei essa história para vocês. Muito bem, então. Então, moçada, cuidado porque quando aparecem questões de plano inclinado, a gente tem que lembrar dessas coisas, tá? Então, por isso que eu já estou fazendo direto, porque isso é um pré-requisito para você fazer a questão, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui bonitinho, porque ficou meio torto e eu não gosto
quando fica tortinho assim. Pronto, vamos lá então. E aí, galera, o que aconteceu aqui? Então, quando você olha para o automóvel, veja que nessa direção do movimento, que é a direção do eixo X, você tem duas forças. A força do motor que ajuda o carro a subir e o PX aqui contrário, ó, tá vendo essa força em amarelo aqui, que é o PX, ó, ela tá contrária, tá vendo, ó? Ela tá tentando atrapalhar a subida do carro, entendeu? Então, o que que eu faço? Ó, agora a gente vem aqui e faz assim, ó. Na direção do movimento, a gente aplica a segunda lei de Newton. Então, vamos lá, ó, na direção do movimento. Quando eu falo direção do movimento, é a direção da velocidade, tá? Beleza. Então, na direção do movimento, você vai aplicar a segunda lei de Newton. Vamos fazer isso então? Vai lá. Força resultante é o meu amor, né? Massa vezes aceleração. Meus amigos, quem é que está ajudando o carro a subir a ladeira? A força útil do motor. Então, põe aqui, ó, força do motor. Muito bem. Tem alguém atrapalhando? Tem, ó, tá vendo o PX aqui, ó? Ele está contrário, né? Então, quem está contra está negativo, ó, menos o PX. Isso é igual a quem? Massa vezes aceleração. Agora, o detalhe. Ele disse aqui no texto que esse carro está subindo em linha reta com velocidade constante. Se ele está com velocidade constante, é porque a aceleração é zero, pessoal. Ele está subindo com velocidade constante. Então, nesse caso, o A é zero. Então, você coloca zero aqui. Só que na hora que você coloca zero aqui, vai zerar todo esse lado aqui. O que sobrou? Sobrou que a força do motor é igual ao PX. Agora, cuidado para um raciocínio errado. Mas, professor, se a força do motor é igual ao PX, o carro fica parado. Cuidado. Moçada, se esse carro realmente estivesse parado, a força do motor teria que ser maior que o PX para ele entrar em movimento. Só que, galera, você tem que pensar assim, ele já está andando. Tá? Tanto é que ele quer saber a velocidade. Ele já está andando. Então, se ele já está no embalo e eu quero manter esse embalo, quer dizer, manter essa velocidade, basta você fazer com que a força do motor seja igual ao PX. Então, você não pode pensar que ele está parado. Então, pensa que ele está em movimento e eu quero manter essa velocidade constante. Por isso que a força do motor é igual a PX, tá bom? E como o PX, galera, é P-seno, né? Então, como é que vai ficar? Você vai descobrir o valor da força do motor. Então, como é que fica? Ó, a força do motor. Quem que é o peso? Bom, o peso aqui, ó, ele deu a massa do carro, não deu? Então, tá, a massa é 1.000 quilos. Então, como o peso é mg, então fica assim, ó, mg seno de θ. Então, como é que fica isso? A força do motor. Então, a massa é 1.000 quilos, o G vale 10. E o seno do ângulo θ, ele deu aqui, ó, tá vendo? Ó, 0,25. Então, vezes 0,25. Então, fica, ó, 0,25 vezes 10 dá 2,5. E 2,5 vezes 1.000 dá 2.500. Força do motor é dada em newtons. Beleza. Mas, professor, ele quer descobrir o valor dessa velocidade. Pois é, ele não deu para você a potência útil do motor? Então, lembra, pessoal, que quando eu tenho a potência, no caso aqui a potência útil, e quero achar a velocidade, a gente usa a relação da potência instantânea, tá bom? Então, fica força do motor, lembra que potência instantânea é a força do motor vezes a velocidade, tá bom? Então, a potência útil é 35.000. A força do motor, 2.500. Aí vamos encontrar a velocidade. Corta, 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 corta aqui. Então, a velocidade é 350 dividido por 25. 14, né? Então, resposta, 14 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade constante desse automóvel. Beleza, moçada? Maravilha, então?